Olá, é com muita alegria que nós estamos aqui novamente no canal do Centro Espírita Caminho do Evangelho para mais essa atividade, rogando ao Mestre Jesus que nos ampare, nos abençoe e nos dê a sua paz, Senhor. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, Espíritos amigos que nos permitem essa conexão com nossos irmãos. Esta conexão bendita que nos une, nos fortalece e nos ampara nesses momentos tão desafiadores. Permaneça conosco, Senhor, que assim seja. Hoje nós vamos trazer uma reflexão a respeito do destino do planeta Terra. Para isso, nós vamos iniciar com um poema do poeta Casimiro Cunha, poeta nascido no Rio de Janeiro, ficou cego e depois, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no livro Parnaso de Além Túmulo, nos trouxe essa poesia sobre o Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é a flor da eterna alegria. É árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Atualmente nós temos nos perguntado muito a respeito do futuro do planeta Terra. Com tantas coisas acontecendo, tantos desafios, é inevitável nos perguntarmos se há esperança para o nosso planeta. Qual o destino desse pequeno planeta? Essa poeira cósmica no meio de um universo tão vasto e imenso. Das infinitas moradas do Pai, como nos ensinou Jesus. Esse pontinho no meio de uma galáxia, da Via Láctea, que tem entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Esse planeta que teve sua formação comandada pelo Cristo há mais de 4 bilhões de anos. E que, se nós formos observar todas as características que ele apresenta para a manutenção da vida, é algo incrível. É um planeta que está situado na galáxia, dentro do sistema solar, numa posição extremamente segura, longe dos perigos externos e internos da galáxia, numa posição estratégica. Um planeta que tem na sua composição química as matérias, os elementos ideais para formar um campo magnético capaz de proteger o planeta e garantir a vida. A própria camada de ozônio já constitui uma proteção especial na filtragem dos raios solares. A zona habitável em que esse planeta se encontra, numa distância ideal do Sol, para que possa existir água no estado líquido, para que a vida se permaneça. Observando a grandiosidade desta criação, o nosso raciocínio permite concluir que sim, existe esperança para o planeta Terra. Só de observarmos essas características. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá várias classificações, na verdade um resumo nesse trecho que nós trouxemos, que está lá no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. Nas instruções que os Espíritos nos trazem, né? Esse resumo que todos nós já sabemos da existência dos vários tipos de mundos habitados, as categorias desses mundos habitados,
em que Deus colocou inúmeras possibilidades de regeneração para o progresso moral e material do universo. Nosso planeta, nós sabemos que oferece várias oportunidades de regeneração. Sabemos que ele está passando por um momento de transição, deixando de ser um planeta de provas e expiações, para se tornar um planeta regenerado. E lá no Evangelho nós encontramos o porquê de nós observarmos tantas maldades e tantos sofrimentos no nosso planeta Terra. Quando observamos que muitos se admiram por tantas maldades, tantas enfermidades e pensam, não há esperança para o planeta, a humanidade deve ser coisa bem triste mesmo, está fadada ao insucesso eterno. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos instruem que pensar assim é olhar a criação de uma forma, de um ponto de vista acanhado. Porque nós não vemos na Terra toda a humanidade universal. No nosso planeta está apenas uma parte da humanidade, tanto encarnada quanto desencarnada. E os espíritos comparam o nosso planeta com um hospital. O que nós observamos quando nós vemos um hospital, quando visitamos um hospital, quando estamos num hospital? Que ali estão algumas pessoas da humanidade, aqueles que precisam de tratamento, os doentes. Nós que estamos aqui, estamos todos doentes. Precisamos do tratamento. No hospital nós observamos que existem uns mais doentes, outros menos doentes, que já estão se convalescendo. Há diferentes setores para as mais diferentes doenças a serem tratadas. E é assim no nosso planeta também, como nos instruem os Espíritos. A Terra pode ser comparada a um subúrbio, a uma região marginalizada. Talvez não seja esse o melhor termo, mas a uma região que precisa de tratamento, de atendimento, ainda povoada por espíritos imperfeitos que todos nós somos e que estamos progredindo e melhorando, mas que ainda precisamos do mal para observar o bem, que ainda não temos uma compreensão perfeita e completa de Deus, que ainda precisamos da doença para valorizar e sentir a saúde. Hoje, observamos no nosso planeta que temos um grande avanço nas questões materiais, na inteligência, nas questões tecnológicas, avançamos imensamente. Mas nas questões morais, por conta dos nossos vícios, da propensão que temos a eles, isso vai nos denotar uma grande imperfeição moral. No capítulo 18 do livro A Gênese, que nós convidamos os amigos para fazerem um estudo, uma leitura aprofundada, porque é um capítulo muito interessante a respeito de tudo que nós temos vivenciado hoje. São chegados os tempos, e trouxemos um trecho aqui, onde Kardec nos diz que diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Guarda relação com o do habitante. Então, vemos que por uma lei do progresso, nosso planeta está em avanço, está progredindo. E aqui nós não estamos falando de um capricho ou de um acidente de percurso. Nós estamos falando de uma lei divina, natural, justa, perfeita e imutável, que nos traz esse progresso em dois aspectos, o aspecto físico e o aspecto moral. Mas que o progresso, o melhoramento do planeta, guarda relação direta com o melhoramento dos que moram nesse planeta. E de duas maneiras nós podemos observar
que esse progresso acontece, também com base no livro A Gênese. O progresso moral da humanidade pode se dar de duas formas: uma lenta, mais imperceptível, e uma brusca, com impressões mais fortes, em que todos podem observar a mudança e o avanço. E de três formas, os Espíritos nos ensinam que pode se desenvolver o progresso moral da humanidade. Através do desenvolvimento da inteligência, com o avanço das artes, das ciências, da tecnologia, trazendo a todos nós o bem-estar material que é necessário e útil, através do desenvolvimento do senso moral. Quando entre nós reinar e predominar a fraternidade, a caridade, a solidariedade, trazendo esse bem-estar moral que complementa o bem-estar material. Um é complemento do outro. Então, nós podemos pensar e sentir, observar o que temos sentido hoje, de que temos tanta tecnologia, tanto avanço, mesmo que ainda pouco acesso a esses avanços, não são todos que têm esse acesso, mas a inteligência humana, muito progresso já conseguiu. Mas nós podemos observar que falta alguma coisa. De que adianta esse progresso material imenso, a inteligência super desenvolvida, mas se não temos entre nós o amor puro, a solidariedade, a fraternidade que nos une, se temos pessoas passando fome, necessidades básicas, pessoas abandonadas, adoecidas, que pensam em acabar com a própria vida, como nós podemos nos sentir completamente felizes? Não podemos, porque nos falta ainda esse bem-estar moral. O bem-estar moral que traz essa oportunidade de termos uma felicidade relativa ainda aqui no planeta Terra. Então, a Terra, cumprindo essa legislação, essa lei universal, que é imutável, que é bela, que é bondosa e amorosa, ela está passando por essa transição e ela chegou nesse período de transformação. Não é algo pontual, que aconteça somente num local, nós vemos que a questão é planetária e nós observamos que é um movimento universal de toda a criação e o universo que se opera no sentido do progresso moral da humanidade. Conduzido por Jesus, o nosso governador, nosso mestre, criador do nosso planeta, e que, através da sua bondade e do seu amor, tem trazido essas transformações para que uma nova ordem das coisas se estabeleça. Novas crenças, novos costumes, uma ordem diferente, uma humanidade reconstituída em novas bases, novas leis, novas crenças. E uma mudança dessa magnitude não pode acontecer sem comoções. É uma mudança muito grande, muito profunda. Então, as comoções são necessárias, como nós temos vivenciado. Os tempos não estão próximos, os tempos estão chegados, são chegadas. E são necessárias essas dores para que nós possamos sentir a extrema necessidade do bem. E na Revista Espírita, Kardec nos traz um exemplo muito interessante, muito atual. Na revista de novembro de 1868, ele traz duas cartas referentes ao caso que foi narrado na revista de julho de 1867, onde eles descreveram a terrível epidemia que devastou a Ilha Maurício, né? Que é uma ilha lá no continente africano, no Oceano Índico, e uma epidemia terrível, que devastou a ilha, que matou mais de 60 mil pessoas, que teve, inclusive, muitas coisas parecidas com o que nós estamos vivenciando hoje, como, por exemplo, o fechamento das casas espíritas no local. Os médiuns não poderiam trabalhar por conta dessa contaminação. E é muito interessante as cartas que Kardec recebeu dos espíritas que moravam lá. Nós trouxemos
trechos de 2 cartas para nossa reflexão de hoje. Então, uma delas diz o seguinte: um dia, dizia um incrédulo a propósito de uma pessoa que exprimia um pensamento análogo a propósito da morte: é preciso ser espírita para ter semelhantes ideias. Sem querer, ele fazia o mais belo elogio do espiritismo. Não é um grande benefício a calma com a qual ele considera o termo fatal da vida, que tanta gente vê aproximar-se com pavor? Que é o que nós estamos observando hoje, com a pandemia do coronavírus. Quantas angústias e tormentos são poupados aos que encaram a morte como uma transformação do seu ser, uma transição instantânea, sem interrupção da vida espiritual. Eles esperam a partida com serenidade, porque sabem para onde vão e o que serão. E no trecho de uma outra carta, né, de uma segunda carta, um dos espíritas que lá moravam também relatou: é com um sentimento de profunda gratidão que venho agradecer-vos os sólidos princípios que inculcastes em meu espírito e que tão somente eles me deram a força e a coragem para aceitar com calma e resignação as rudes provas que tive que sofrer de um ano para cá, por causa da terrível epidemia que dizima a nossa população. Já partiram 60 mil almas. Então, aquele espírita, agradecendo pelos princípios do espiritismo, que lhes deram força e coragem para enfrentar toda aquela provação, muito semelhante com o que nós estamos vivendo hoje. E depois desses relatos, lá na Sociedade Espírita de Paris, eles receberam uma comunicação de um médico, o Dr. Demer, que também traz esse texto. Seria desejável que a lembrança dessas cenas lúgubres fossem gravadas de maneira indelével em seus espíritos e os obrigasse a modificar a sua conduta. Obrigasse a modificar a conduta através de todo esse pesar, de todo esse desafio e essa terrível epidemia que eles viveram. As pessoas se obrigam a modificar seus comportamentos, reformando suas crenças, porque elas devem estar bem persuadidas de que o equilíbrio não será restabelecido de maneira completa, senão quando os espíritos estiverem tão despojados da sua iniquidade, que a atmosfera seja purificada dos miasmas deletérios que provocaram o nascimento e desenvolvimento do mal. Então, não só na Ilha Maurícia, como também hoje em dia, estamos presenciando um desequilíbrio planetário, porque a falta de saúde é resultado, é consequência de um desequilíbrio. E um desequilíbrio interno, um desequilíbrio moral, que todos nós vivenciamos. A doença vem para que seja retomado esse desequilíbrio, esse equilíbrio, e para que haja uma purificação, para que se transforme o bem, o mal em bem, e se desenvolva e progrida e cresça. Cada dia mais entramos no período transitório, que deve trazer a transformação orgânica da Terra e a regeneração dos seus habitantes. Os flagelos são instrumentos de que se serve o grande cirurgião do universo para extirpar do mundo, destinado a marchar para frente, os elementos gangrenados que nele provocam desordens incompatíveis com o seu novo estado. Então, meus amigos, fazendo uma associação com o que estamos vivenciando hoje, a pandemia do novo coronavírus tem o seu papel, como tudo na natureza tem a sua utilidade. Aquilo que está estagnado, doente, que atrapalha o progresso, que é o determinismo para o nosso planeta, há de ser transformado. O que perturba, o que desordena, está sendo transformado, para que se torne compatível com o novo estado de coisas que irá se estabelecer em breve aqui na Terra. Mas, se nós já observamos que, através dos nossos estudos e dos postulados da doutrina espírita, nós observamos que um planeta regenerado tem relação direta
com a regeneração dos seus habitantes. Fica essa questão, como eu estou operando a minha regeneração? De que forma eu tenho encarado as questões, os desafios e as dores que tenho visitado? Como eu tenho observado a mim mesmo? Em que medida, perante os acontecimentos, eu tenho parado para me observar? Eu tenho refletido nas minhas doenças internas espirituais e nas minhas doenças físicas, que são sempre um reflexo das minhas doenças morais? Das grandes às pequenas imperfeições, nas quais nós tropeçamos diariamente, especialmente no relacionamento com as pessoas ao nosso redor. Em que medida eu estou prestando atenção nisso? Até que ponto eu estou deixando de observar a mim e apenas observando os outros, e me importando apenas com as imperfeições alheias? De que forma eu estou enfrentando essa pandemia? Como nós temos visto em várias palestras dentro do movimento espírita, como estou enfrentando espiritualmente a pandemia? Como estou operando a minha regeneração? Qual caminho estou buscando? Tenho conseguido, perante estas dificuldades que estão nos visitando diariamente, as dores, os sofrimentos, as angústias, não só nossos, como dos nossos familiares, das pessoas próximas. Como nós estamos lidando com isso? Estamos ainda perdendo tempo nos julgamentos, em falar mal dos outros, em estourarmos em crises de impaciências, em sermos os agentes que espalham o medo, a tragédia e alimentam esse tipo de sentimentos? Ou nós estamos ocupando o lugar do verdadeiro espírita, que é aquele que ocupa e que busca o caminho do Mestre Jesus, da verdade e da vida que ele nos ensinou, como instrumentos do amor, como instrumentos da paz, daqueles que trazemos a tranquilidade, a serenidade, a confiança e a fé na imortalidade da alma, no trabalho de amor junto aos que convivemos. Qual é o nosso papel nessa regeneração? Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Para esta humanidade doente, qual é o remédio? Todos nós que estamos aqui, numa encarnação, uma reencarnação decisiva para o nosso progresso espiritual. Nós sabemos, a doutrina espírita nos ensina que o sofrimento tem sempre relação com uma imperfeição moral. Ele é consequência de uma imperfeição moral. E se sofremos hoje coletivamente, nós podemos nos perguntar o que essa dor quer nos ensinar. Qual a pedagogia da dor coletiva que estamos vivenciando? Porque se ela é reflexo de uma lei de causa e efeito, divina e imutável, algo de útil ela tem. Transformar, mudar a conduta individual e coletiva através do sofrimento. Quando nos momentos de angústia e de dor, que estão nos visitando com tanta frequência e que ainda nos visitarão, porque esse sofrimento precisa cumprir o seu papel transformador. Estamos conseguindo nos conectar com Deus, o nosso Criador Supremo, nesses momentos? Estamos conseguindo nos conectar com Jesus, o nosso modelo e guia? Buscando nos recursos da oração, por exemplo, a calma, a paciência, a tranquilidade? Ou estamos nos desesperando, perdendo a esperança perante tantas dores? E o pior, levando isso para os outros.
precisamos desses recursos para enfrentarmos essas situações. E que depois que essa tormenta passar, nós vamos observar que a dor que nos atingiu foi exatamente na exata medida das nossas necessidades morais. Começando das minhas individuais e se estendendo à coletividade. Fazendo essa transformação moral a que o Espiritismo se propõe desde que foi revelado à humanidade. Trazendo a fé, o amor, a esperança de que tudo progride e tudo está sendo comandado pelo nosso governador planetário. Que o nosso destino, invariavelmente, é o progresso e a felicidade. Nós somos criados para isso e Deus quer isso de nós, nos ver felizes. Depende de nós. Depende de nós. Qual o destino do planeta Terra? Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, não vim destruir a lei, nos traz. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício da sua república e imperceptíveis animálculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos. Olhai e marchai para frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Então, estamos submetidos a essa lei. Fiquemos tranquilos. O destino do planeta Terra é a felicidade. Ele está nas mãos do Criador, nas mãos do seu governador, Cristo Jesus. E para finalizar, vamos tomar a liberdade de ler um trecho do livro A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo, e a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para um plexo universal. Ele é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram. Todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Que sejamos nós os aprendizes que seguem esse mestre com verdadeira intenção. Que possamos a cada dia confiar mais e mais de que Ele está no comando de tudo e que nosso destino é a felicidade. Então, para finalizar, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada por esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Nossos corações agradecidos e alegres buscam permanecer firmes nas Suas propostas de transformação e de amor. Ajuda-nos, Senhor, a realizarmos a nossa verdadeira regeneração, começando de nós mesmos, aperfeiçoando, transformando as nossas imperfeições, nos exercícios das virtudes do céu.
e que tenhamos sempre o seu ensinamento e o seu evangelho em nosso coração, em nossas ações, em nossos pensamentos. Abençoa cada um dos nossos irmãos com paz, tranquilidade, segurança, fé, esperança nos dias melhores que estão por vir. Abençoe o nosso Centro Espírita Caminho do Evangelho, esta instituição maravilhosa que nos dá apoio, oportunidades e que está sempre a nos ajudar. Abençoe a todos nós, Mestre Jesus. Muito obrigada pelo teu amor e tua bondade. Fique conosco, que assim seja. Obrigada, amigos, e até uma próxima oportunidade.